Glórias a Deus, louvado e agradecido ao nome de Jesus. Palavra de Deus, Bíblia Sagrada, livro de João, capítulo 13, está sobre o título Jesus lava os pés dos discípulos. A palavra de Deus é clara e nítida. A palavra de Deus que sustenta, a palavra de Deus é o que faz o homem andar no caminho de luz, faz o homem largar as trevas, faz o homem triunfar. E outra, a palavra de Deus é o que vai resgatar o teu povo e vai levar novamente para o céu. Porque você não é dessa terra, irmão. Você vive nessa terra, mas você não é dessa terra. Você está nessa terra, mas não faz parte dessa terra. A Bíblia diz, e a palavra de Deus é bem clara e nítida, fala também sobre isso. O Senhor, quando Ele veio à terra, Ele disse que ia preparar um lugar, e o lugar que Ele preparou tem muita morada. E Ele disse, eu vou para um lugar, mas vós também irá também. E lembra que o apóstolo Pedro pergunta a Jesus e diz, por que eu não posso ir? E o Senhor disse assim, ainda não é o momento, ainda não é a hora ainda. Mas a palavra que eu estou lendo do discípulo, o livro de João, capítulo 13, o Senhor vai lavar os pés do discípulo, o Senhor vai explicar sobre parábola, o Senhor vai dizer sobre a sua morte, o Senhor vai falar algo que vai acontecer no meio dos 12 apóstolos. O Senhor está lavando os pés do discípulo, lavando os pés do discípulo. Vai chegar Pedro, vai observar e vai dizer, não, Senhor, o Senhor não vai lavar o meu pé. Pedro, homem sanguinário, Pedro, homem que andava armado. Pedro, quando vê aquilo, vê que o Senhor, o Mestre, o Senhor, Jesus, aquele que ele tinha visto andar sobre as águas, ele tinha visto também, ele tinha vivido o Deus que fala com ele, entrega a chave. Então, quando ele vê Jesus lavando os pés do discípulo, eu falo isso depois da morte dele aconteceu, Jesus entregou a chave depois da morte, Jesus entregou a chave na mão de Pedro. Ele não entregou ali para que você compreenda, irmão, para que você não fique confuso. A palavra de Deus é nítida. A palavra de Deus, ela não tira vírgula. A palavra de Deus, o Senhor não confunde a mente de ninguém. O Senhor só quer que você seja salvo e se despeça desse mundo. Saia desse engano que está te levando para a morte. Essa salvação que você acha que está sendo salvo e você está indo para as trevas. Se converta no caminho de hoje, para que amanhã, depois, quando o Senhor volte, te encontre com vida. E vida que Jesus quer te dar não é essa vida de engano, não é essa salvação de engano de você achar que está salvo e você está indo para as trevas. Não é isso, meu irmão. Pedro andava armado, mas quando Pedro se converte, a sombra de Pedro cura. Pedro nega Jesus, mas quando Jesus vai de encontro com ele, entrega a chave, ele vai ver que a palavra é verdadeira, ele vai ver que a palavra que Jesus estava dizendo era tudo que estava se cumprindo, era porque o próprio Cristo, o próprio Jesus estava identificando da palavra e dizendo que tudo que tinha que acontecer, ia acontecer por amor a nós, por amor a nós. Então ele percebeu, Jesus foi lá e entregou a chave. E Pedro foi um apóstolo dentro da palavra de Deus, um homem usado por Deus, a sua sombra curava. Isso é virtude do Espírito de Deus. O que é virtude de Espírito de Deus? Isso aí eu vou te explicar depois. Virtude de Espírito de Deus é o mesmo Espírito, o Espírito Santo. É o Espírito da verdade. Então o Espírito Santo não é um Espírito Santo de confusão, irmão. Não. Um dom é uma coisa. É o que eu estava explicando aqui, e eu vou explicar isso lá na frente um pouco mais, mas o que eu venho falar aqui, o que eu venho pregar aqui, é que Jesus ele vai lavar os pés do discípulo, e lavando os pés do discípulo, a palavra de Deus diz, e é bem clara a palavra de Deus diz que ele estava limpando os pés do discípulo, lavando os pés do discípulo, e Pedro, quando vê, Pedro diz assim, Senhor, o Senhor não vai lavar o meu pé, porque Pedro sabia que Jesus era justo, ele tinha havido milagres com Jesus, ele tinha, outra vez ele está para o lado de fora, lavando as redes do mar, e quando Jesus chega a ele e diz, joga a rede, e ele diz, olha e fala, pelo que o Senhor está mandando, eu jogarei. Aí ele joga a rede, pega bastante peixe, ele vê que é sobrenatural o que estava acontecendo. Aquilo não era normal, porque Pedro
era pescador, irmão. Ele conhecia de alto mar, ele conhecia de pesca, ele sabia do que estava acontecendo. Aquilo era sobrenatural. Lembra que o Senhor pega um peixe e dentro do peixe tem uma moeda dentro da boca do peixe e ele diz: dá a César o que é de César, dá de Deus o que é de Deus. Ele estava ensinando os discípulos a pagar o que ele vivia no mundo e para que ele pagava os impostos, entendeu? Então o Senhor está ensinando. Quando o Senhor mandou ele jogar a rede no mar, o Senhor estava ensinando para ele que ele é o que era. O Senhor anda por cima das águas e o Senhor quebra a gravidade. Um homem, não tem como um homem andar por cima de uma água, irmão. Pedro andou, mas ficou com medo. No seu eu, no seu ser humano. Quando ele olhou, ele viu que era fora do normal. Ele andou. Então ele observou e prestou atenção que ele ficou pasmo. Quando ele viu, ele falou: Senhor, afasta de mim, porque eu sou homem pecador. Ele ficou pasmo, irmão. Então quando ele viu o mestre lavando os pés dos discípulos, ele não entendia, como muitos dos apóstolos, a palavra de Deus diz que nenhum deles entendia o que estava acontecendo. Ele vai entender depois, irmão, como tem pessoas que estão dentro da igreja que ainda não compreendeu, ainda não entendeu, irmão. A salvação é individual, é lógico, irmão, a salvação é individual. Lógico, meu querido, como é individual, mas Deus usa pessoas para te dizer: se conserta, coloca a tua vida em ordem. Deus usa o profeta para te dizer: toma o caminho certo, sai dessa morte que você acha que é vida. Por isso que nós estamos aqui pregando o Evangelho, por isso que eu estou aqui para edificar daquele que me enviou, daquele que me chamou e daquele que está me usando nessa live para dizer para você: se conserta hoje. A salvação é individual, lógico, salvação é individual. Mas o mesmo Cristo da salvação individual, irmão, é o mesmo que quando você vai congregar, a salvação é individual, mas a gente congrega junto. No céu não entra individualismo, não. O céu, os anjos chamam o Senhor: glória, santo é o Senhor, digno é o Cordeiro. Não tem desafinação no céu, não, irmão. A desafinação é aqui na terra. Mas o Senhor é aquele que nos chamou. Ele é justo, irmão. Por isso que a palavra diz: ficaste na vocação que chamou, irmão. Se Deus te chamou para louvar, louve a Deus. Se Deus chamou você para pregar, pregue a palavra de Deus, irmão. E tem que parar com esse negócio aí de ficar pessoas disputando com pessoas, irmão. Disputa como Jesus disputava. Jesus disputava, sabe com quem, irmão? Com os hipócritas, com os fariseus. Jesus ia na sinagoga deles disputar com eles. Disputar era pregar a palavra de Deus naquela época, para que aquele povo se convertia. Por que a gente tem que pregar, discursar a palavra de Deus? Sabe o que é discurso? É isso que eu estou fazendo, estou pregando a palavra de Deus e dizendo que só Jesus é o caminho, não há outro caminho. Só Jesus é a verdade, só Jesus é o caminho que leva para a salvação. Não há outra salvação fora de Cristo. Não há outro Deus sem ser esse Deus da Bíblia, o Deus de Gênesis, Apocalipse, o Deus dos nossos irmãos, os deuses dos nossos antepassados, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó. Só existe esse, irmão. A Bíblia diz que a gente vai sentar numa mesa. E qual é a mesa essa? Diante dos nossos irmãos em Cristo Jesus. A mesa está preparada, irmão. A palavra de Deus diz. Então Jesus, quando estava lavando os pés dos discípulos, ele estava fazendo aquilo para que se cumprisse a Escritura Sagrada, a palavra de Deus. E quando ele começa a lavar os pés, Pedro olha e diz: não, o meu você não vai lavar não, eu sou pecador, o meu você não vai lavar não. Aí quando Jesus disse: ó Pedro, se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. Ele disse: não me lave só os pés, me lave as mãos também e a cabeça também. Então Jesus vê a atitude de Pedro. Pedro tinha atitude. Pedro andava armado, mas ele tinha atitude. Qual atitude é essa? A atitude de ver Jesus andar para as águas, ele queria andar também. E quando Jesus faz um milagre dos peixes lá que joga a rede, ele se espanta e diz: eu sou pecador. Ele estava vivendo algo sobrenatural com Cristo. Então ele pasmou de ver aquilo. Ele vê que tudo que estava escrito e tudo que ele falava acontecia. Então Jesus, irmão, ele sabe o dia da manhã. Jesus sabe o dia de hoje, o dia de poucos minutos agora ele sabe. Jesus é um Deus que
que sabe todas as coisas. Nós não servimos qualquer Deus, irmão. Nós servimos um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus que quando fala se cumpre com a palavra, irmão. E é isso que o diabo tem raiva, é isso que o diabo não quer que você entenda e nem compreenda, irmão. Aquele que é da luz entende, irmão, identifica daquele que nos chamou, irmão. E eu estou aqui identificando de Cristo Jesus, daquele que me enviou, aquele que recebe, aquele que enviou, recebe Jesus. Você quer me receber? Você recebe Jesus. Não quer me receber? Não recebe Jesus, irmão. É a palavra de Deus. Jesus estava dizendo isso. Jesus estava dizendo isso para os fariseus. Jesus estava dizendo isso para os hipócritas. Quando eles começam a dialogar na mesa, quando ele vai para a mesa da Santa Ceia, ele vai explicar que ele vai dar um bocado de pão molhado, que ele vai dar e vai dizer, um de vós vai me trair, um de vós é o próprio Satanás. Ele estava falando de Judas. E, além de tudo, quando ele lava os pés do discípulo, ele vai questionar dizendo assim, quando Pedro fala assim, não me lava só as mãos, me lava por inteiro, me lava meus pés, me lava minha cabeça. E ele diz assim, não, vós está limpo, mas um de vós aí não está limpo. Ele falava de Judas, ele falava daquilo porque Judas não estava limpo, o coração. Por isso que a palavra de Deus, meu irmão, onde está isso? Está dentro da palavra. Dá uma lida lá, livro de João, capítulo 13. Eu estou pregando dentro da palavra, eu não estou pregando fora da palavra, não. Está dentro da palavra de Deus, irmão. O coração de Judas estava dentro do dinheiro. O coração de Judas estava naquilo que era a casa de Deus. Aquilo que era dado na casa de Deus, ele roubava a casa de Deus. E o coração dele era perverso, é tanto que ele vai vender o Senhor, o próprio Satanás vai entrar nele. Como tem pessoas que querem lutar contra o servo de Deus, olha para cá, presta atenção, tem pessoas me assistindo, irmão, mas eu vou pregar o que Deus mandou, queira você ou não, mas eu vou pregar o que Deus mandou. Então olha para cá, presta atenção, o reino de Deus, irmão, só consiste em uma coisa, irmão, ganhar almas para o reino de Cristo. Deixa quem quiser falar, fala. Deixa quem quiser criticar, critique, como me critique, como fica aí pelas redes sociais, pelas costas. Deixa, irmão. O reino de Cristo Jesus vai voltar, irmão. E vai valer a pena, irmão. Vai valer a pena ser humilhado, vai valer a pena pessoas estar a todo momento tentando apontar, tentando denegrir a nossa imagem. Como tem pessoas tentando me denegrir a minha imagem. Dentro de casa mesmo. Pessoas dentro de tudo que é jeito. Mas vai valer a pena, irmão. Vai valer a pena quando a pessoa morrer. Aí eu percebo e entendo e compreendo. O dia da manhã pertence ao Senhor. A palavra de Deus diz. E é nítida, é clara. A todo momento o Senhor está dando tempo para que a pessoa se converta. Jesus não quer que a pessoa morra e vai para o inferno morar com o diabo, não. Não é isso. Jesus quer que a pessoa se conserta. Pois Jesus não é invasor. Jesus não invade a vida de ninguém. Qual é quem estava com Jesus? Judas Carioca. Quem é Judas Carioca? Iscarioca. Quem é esse? Um apóstolo de Jesus, andava com Jesus. Aquele que estava a todo lado, próximo de Jesus. Aquele que estava vendo o ensinamento de Jesus, mas o seu coração ardia em outras coisas, em dinheiro, em ficar ali roubando a casa do Senhor. Então a palavra de Deus é nítida, ajuda o coração. Por isso que eu falo, a palavra de Deus diz que o coração é enganoso, irmão. Só o Senhor tem pensamento de paz. Você vê que a pessoa faz de tudo por causa de dinheiro, irmão. Tem pessoas aí, quantos aí estão fazendo comigo por causa de dinheiro? Por causa do dinheiro de uma reportagem, por causa do dinheiro de uma emissora que está investindo, dando um dinheiro de 300, 400 reais, uma maquininha de cortar cabelo. Quantos? Aqui dentro de casa mesmo, me vendendo barato. Eu falo isso, irmão, porque eu estava na igreja. E quando eu voltava da igreja, eu via meu sobrinho atuando dessa mesma maneira, entendeu? E tem pessoas aqui, não quer que eu fale, quer que eu fique do mesmo jeito. Mas essas pessoas se levantam todos os dias, sabe, de dentro de casa. Quem estava com Jesus era quem, irmão? Quem traiu Jesus foi quem? Judas, o discípulo. Judas, o que estava ouvindo do mestre. Porque onde o mestre estava, algo acontecia, irmão. E quem está dentro da igreja? A palavra de Deus está sendo pregada, o Espírito Santo está quebrantando pessoas e tem pessoas a todo momento querendo nos vender, irmão. A todo momento querendo entregar o nosso ministério, a todo momento querendo nos matar, irmão. Não tem pessoas de longe não, irmão. Não é pessoas de longe que querem nos afligir, é pessoas de perto que querem nos vender e nos matar ainda, entregar a morte ainda. Como tem pessoas aqui ao meu redor. Fica 24 horas com o meu nome na boca. Não tem outra conversa, é só o meu nome na boca.
Não tem outra conversa da pessoa, é só o meu nome, tentar me afligir. Se a pessoa tem Deus, ele vai falar de Deus. Se a pessoa tem outra coisa, vai pensar em outra coisa. Porque a pessoa pensa tanto de afligir a pessoa. Por causa do evangelho, por causa da fofoca, contenda, armação. Pessoas que o diabo já entrou, irmão. Entendeu? Não tem Deus para te dar. Então o diabo tinha entrado em Judas, porque Judas, o coração dele estava em dinheiro. Por isso que a palavra de Deus é nítida e clara. A Bíblia disse, e a gente vê as histórias acontecendo aí. Se você ligar a televisão, você vai ver que uma pessoa destrói a vida do outro por causa do dinheiro, irmão. E isso, a gente vivemos num mundo, é triste a gente falar, uma pessoa tirar a vida da outra pessoa por causa de dinheiro. E a palavra de Deus é nítida, irmão. A palavra de Deus diz que aonde tiver o nosso coração está o nosso tesouro, irmão. Se o tesouro estiver na presença de Deus, essa pessoa, ela a luz vai comparecer, mas se o coração dessa pessoa estiver em bens materiais, a gente vai ver que as trevas, irmão, a pessoa que tem treva dentro da boca dela parece um túmulo, não tem palavra de salvação. E você quer aprender com uma palavra dessa, quer aprender com pessoas desse jeito, quer andar com pessoas que só te levam para trás, só te puxa para trás, pessoas que não têm palavra de salvação. Lembra que Jesus estava pregando no discurso, e o discurso, a palavra era dura, os judeus ouviam e dispensavam, e quando os discípulos olharam, falou, a palavra é dura, mestre, o povo dispensa. O Senhor diz, quer seguir eles, segue eles também. E eles disseram, não, Senhor, só o Senhor tem palavra de salvação. Então todos aqueles ali queriam ouvir de Jesus, irmão. Por isso que Jesus não abandonou ele, e por isso que Jesus não abandona, irmão. Jesus até o último momento, irmão, da pessoa, mesmo a pessoa querendo ir para o lado da bandidagem, para o lado errado, Jesus a todo momento, Jesus leva uma pessoa para dizer, larga o mau caminho. Jesus sempre usa uma pessoa, porque Jesus não tem prazer na morte do ímpio. A todo momento Jesus alerta, a todo momento. Tem uns que estão se acovardando para falar do amor de Cristo, mas tem outros que é corajoso, irmão. Prega a verdade, prega na direção de Deus, prega na direção do Espírito de Deus. E diz, se conversa, larga o mau caminho. Larga a fofoca, a contenda, coisas que não é a favor de Deus, irmão. A mesma coisa, quando Jesus pregava, irmão, o discurso de Jesus era perto dos judeus. Quem eram os judeus? Os hipócritas. Eram pessoas que a todo tempo queriam pegar Jesus. São pessoas más, são pessoas que a todo momento queriam dentro do pecado de Jesus, queria achar pecado em Jesus e não achou pecado em Jesus, queria achar também pecado nos discípulos, quando o discípulo pregava. Lembro de Estevão, Estevão era cheio de fé e cheio do Espírito de Deus. Eles mataram Estevão, apredejaram Estevão. Você acha que está diferente, meu amado? Você acha que a palavra de Deus não está se cumprindo? Olha aí, irmão, a pessoa só começa a temer a Deus, ou começa a ficar com medo de Deus quando vê isso que aconteceu. Eu não estou me gloriando não, irmão, porque Deus me mostrou não. Olha aí o coronavírus, quando atacou todo mundo aí, todo mundo ficou com medo, ninguém sabia de uma enfermidade inventar. Jesus que permitiu, deu sabedoria aos médicos, para que os médicos fizessem a vacina, irmão. E muitas pessoas estavam com medo dentro de casa, com medo. Agora perdeu o medo, já saiu, né? Hoje Jesus vai te colocar novamente. Jesus vai fazer você novamente, trazer você novamente, seu incrédulo, seu perverso. Esqueceu do caminho de Deus, né? Esqueceu que o Senhor pode trazer novamente, né? Esqueceu que o Senhor é onisciente, onipresente, sabe o dia da manhã, sabe o dia de agora. Deixa falar o que quiser, irmão. Deixa discursar do jeito que quiser. Deixa pensar na tua maldade. Eles são pegos nas suas próprias astúcias, nas suas próprias sabedorias, porque a sabedoria do homem, para Deus, não é como nada, irmão. O nosso Deus, que é onisciente, onipresente, é um Deus que pode todas as coisas, irmão. Então o Senhor, quando Ele lava os pés do discípulo, quando Ele forma os pés do discípulo, irmão, Ele está lavando e ensinando para que eles fizessem também aquilo. A palavra de Deus disse. Por isso que dentro dos ministérios tem que lavar. Isso é uma revelação da palavra, irmão. Lavar os pés dos discípulos. Jesus estava mostrando que Ele estava lavando os pés. E tem mal que age entra pelos pés, irmão. Você vê quando a pessoa vai dentro de um cemitério, e a primeira coisa que ele faz é lavar os pés, tomar um banho.
Por quê? Porque ali tem espírito ao redor, irmão, trabalhando. E é verdade, eu estou te dando algo, um conhecimento que nem muitos têm. Mas quem tem sabe o que eu estou dizendo, sabe que eu estou falando a verdade. O mundo espiritual é nítido, irmão. Não é brincadeira. Aí você vê uma pessoa manifestada com a mão assim, você acha que é brincadeira. Você acha que a pessoa está fazendo aquilo ali, está amarrando o coração da pessoa. Para você que não entende. Mas hoje vai desamarrar em nome de Jesus. Hoje vai soltar em nome de Jesus. Aí a pessoa, por isso que Jesus estava lavando os pés. E Jesus disse, além de tudo, lavando os pés, ele lavou os pés do Judas, aquele que traiu ele, e dizendo, ó, vocês estão limpos, mas tem um aqui que não está. Ele lavando os pés, tomou ali na Santa Ceia, ali ele tomou, repartindo com os discípulos. E a Bíblia diz que tudo aquilo que ele fez foi por amor a vós, por amor a nós, a nós. E quando ele dá um bocado de pão molhado, ele dá para Judas e diz assim, um de vós vai me trair. E quando o Judas olha para ele, ele diz, vai lá e faz o que você tem que fazer. O diabo já tinha entrado dentro de Judas. Então isso tem que ter, irmão. Assim, eu estou te dando uma revelação da palavra de Deus, irmão. Eu estou falando para você algo que as igrejas têm que ter. Lavar os pés do discípulo, irmão. E a Bíblia diz que o Senhor, ele disse que aquele que faz tal coisa, ele recebe de Deus, irmão. Aquele que está lavando os pés do discípulo ali é coisa grande que ele recebe da parte de Deus por estar fazendo aquilo, entendeu? Então Jesus, ele estava fazendo aquilo, ele falou, ó, Pedro, hoje você não entende, mas depois você vai entender o que eu estou fazendo aqui agora, mas vós também irá fazer também, entendeu? É o ministério, Jesus estava ensinando os apóstolos, e foi nisso que o diabo se manifestou em Judas, irmão. O diabo se manifestou, foi na Santa Ceia. Na Santa Ceia o Senhor explicando, a palavra de Deus diz que quando ele deu o pão de molhado, o diabo se manifestou. O diabo saiu de perto, saiu fora, foi procurar e se manifestou perante da Santa Ceia que estava ali. O diabo já estava em Judas há muito tempo, o diabo estava enganando há muito tempo, o diabo não está enganando os discípulos, mas Jesus não, Jesus já sabia quem ele era, estava ligado com o Pai, estava no contato com o Pai, estava na conexão com o Pai, por isso que ele identificou dizendo, quando o discípulo olha para ele e diz assim, ah, mas quem é o Pai? Ele disse, ó, rapaz, eu estou contigo há muito tempo e vocês não sabem. Ele dizendo, quem me vê o Pai, porque eu sou ligado no Pai, irmão. Revelação da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja engrandecido ao nome de Jesus. Jesus estava dizendo que ele estava conectado com o Pai, irmão. E ele dizendo, quem me vê o Pai, que é muito maior do que eu. Mas as obras que eu faço, é Ele que me enviou. E se eu falo algo, é Ele que testifica de mim. É eu estou nele e Ele está em mim. Então o Senhor estava falando nisso, irmão. O Senhor Jesus estava falando, identificando sobre isso. E tudo que ele estava fazendo era porque a palavra direcionava para que ele falava. Agora tem pessoas que não querem se direcionar à palavra, tem pessoas que não querem fazer como a palavra manda. Como é que você vai para o céu, meu querido? Qual é o céu que você quer entrar? Qual é o céu que você quer nesse exato momento? Olha para cá, presta atenção, rapaz. Qual é o céu que você quer entrar? Faça como Jesus. Jesus lavou os pés dos discípulos, dizendo que aquele que ele estava fazendo ali, eles não entendiam, mas eles iam entender depois. Jesus já morreu pela igreja, Jesus já ressuscitou e Jesus está vivo. Então façamos como ele. Jesus fez, você não quer fazer? Então a palavra de Deus era essa, ele estava explicando para o discípulo, era isso. Judas sai para trair o Senhor. Judas sai ali na Santa Ceia, era aquele que ia trair o Senhor. O Senhor estava lavando os pés, estava explicando sobre o coração, sobre aquele, ele disse, vocês estão limpos, mas tem um no meio de vós que não está. Só que os discípulos não entendiam quem era, mas na Santa Ceia foi revelado. E Pedro, quando aquele que estava encostado, que era João, que estava encostado no peito dele, Pedro vai dizer, fazer um sinal para que o mestre falasse. Quem é que vai trair? Quem é? Aí ele diz, aquele que eu dei um bocado de pão. Só que o entendimento deles estava fechado, irmão. O Senhor fechou para que eles não vissem o que estava acontecendo ali. E para que aquilo aí acontecesse. Aí você acha que o homem vai te matar? Aí você acha que o diabo vai conseguir? Se Deus, irmão, de Gênesis Apocalipse foi caçado, procurado de tudo que é jeito,
e a palavra de Deus se cumpriu, você acha que o homem terreno, irmão, pode alguma coisa conosco? Não, irmão. Aquele que nos enviou, ele pode muita coisa, irmão. E aquele que nos enviou é aquele que é fiel para cumprir o propósito na minha e na sua vida. Aquele que nos chamou, irmão, é aquele que compra, aquele que dá ministério. Por isso que eu falo e vou falar novamente. Quem dá ministério ao homem não é sabedoria de homem, não, irmão. É da parte de Deus. A sabedoria do homem, onde que estão a sabedoria dos homens? Se todos eles se fazem loucura perante a Deus, irmão, não é como nada, irmão. É Deus que dá sabedoria para o homem. O apóstolo Paulo tinha sabedoria, irmão, tinha palavra de Deus. E também tinha conhecimento, mas ele não ia por sabedoria humana, ia ter convosco com palavra da parte de Deus, irmão. E ele mesmo se dizendo, para que vocês não se apoiem nisso. Então ele demonstrava em sinais e prodígio. Mas lá para frente do que Deus foi me direcionando. Então ele estava falando, irmão, que era dado por ele, era dado pelo Espírito de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus. Pega essa, para o diabo ficar com mais raiva. Sabedoria não se apoia no que você acha, no que você pensa, não. Sabedoria vem da parte de Deus, vem do Espírito de Deus, do Espírito do Senhor, o Espírito da verdade. Que o mundo não tem, a palavra diz que o mundo não tem. Está dentro da palavra, o livro de João capítulo 13. Está dentro da palavra que eu estou dizendo. O mundo não tem, o mundo não conhece. Parece ser loucura para eles, mas para nós é a verdade. E para nós sabemos que a verdade é Jesus e a verdade é o caminho, que é a verdade ao Senhor. E Ele está conosco, irmão, para sempre. A Bíblia diz que Ele está conosco para sempre. E é o Espírito da verdade, é o Espírito Santo. Então Jesus, ele diz isso para os discípulos na Santa Ceia, que tudo aquilo que estava acontecendo era necessário que acontecesse tudo aquilo, porque as Escrituras, a palavra de Deus, Jesus veio até ele e tinha um objetivo. Agora você vê pessoas a todo momento tentando um lutar contra o outro. Qual o reino, irmão, dividido, irmão? Pode substituir um reino dividido, irmão? Pregue a palavra de Deus, faça como um mestre. Faça o querer do Senhor, usa a verdade é o Senhor, e esse Espírito é santo, e ele é tão santo, irmão, que ele responde por mim, por você, por um gemido e oprimível, irmão, aquilo que eu não consigo levar a Deus. Olha, você está dentro de casa, aí você muitas vezes se cala, mas aí o Espírito Santo sabe, ele leva para Deus, irmão. Esse Espírito é tremendo, irmão, esse Espírito de Deus, ele sabe de tudo. Então, irmão, não é o homem, não é a pessoa, igual pessoas estão agindo de má fé comigo. Há 24 horas a pessoa fica lutando contra a minha vida, fica formando de tudo que é jeito me colocar dentro de uma cadeia, todo que é jeito. Não vem nada se do alto não vier, irmão. Mesmo de tudo que eu estou vendo, Deus já me revelou. E antes de acontecer qualquer coisa, Deus já me falou, irmão. O Deus que eu sirvo, o Deus que eu levantei a mão e aceitei a Ele, Ele é onisciente, onipresente, irmão. Vou falar para o diabo ficar bem ciente. O Deus que eu sirvo, o Deus que eu aceitei, o Deus que eu levantei a mão, o Deus que eu morri para o mundo e nasci para Cristo, Ele é onisciente, onipresente. Ele é onisciente, é onipresente. O dó é do diabo, rapaz. O dó é de você que não conhece a Jesus. O dó é de quando você morrer e acordar com a realidade. O dó, você está com dó de quê? Você tem que ter dó de você aí, ó. Se Jesus agora mesmo, ó, pediu o teu fôlego. O que que tem, rapaz? Você não tem nada. Não sabe nem para onde vai. Jesus mesmo, ele diz. Eu estou no Pai, eu estou ligado no Pai. Ele queria dizer isso para os discípulos. Mas para onde eu vou? Pedro é tão íntimo de Deus, ele é tão homem corajoso, que ele vai dizer para o Senhor, para onde o Senhor vai? Porque eu não posso ir agora. Ele diz, não, Pedro, porque a obra não tinha completado na vida de Pedro. A palavra tinha que se cumprir na vida dos apóstolos. Aí você acha que um infeliz, um usado pelo diabo, uma Josabel que se levanta, uma usada pelo capeta vai se cumprir na minha vida, rapaz? Vai se cumprir a palavra de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida também. Não é a palavra de um forasteiro, um usado, um hipócrita. Que vai se cumprir a palavra do Senhor sobre a minha vida e sobre a tua vida. O mundo não conhece. E nem tem esse espírito mundo
Porque esse Espírito é o Espírito da verdade. Eu estou falando do Espírito Santo, seu hipócrita. Ele é santo. Eu estou aqui pregando por revelação do Espírito de Deus. Conhecimento minha não tenho nenhum. Uma que eu nem estudei muito, irmão. Uma que eu fiquei pouco tempo dentro de uma escola. Não tenho sabedoria humana, mas sim, tem aqui para a revelação do Espírito de Deus. O Senhor é desse jeito, Ele usa do jeito que quer, da maneira que quer, do modo que quer e do jeito que Ele quer, irmão. Vai valer a pena, estão nos acusando, estão se levantando de tudo que é jeito. Vai valer a pena, irmão. Quantas pessoas estão morrendo ao nosso redor? Quantas pessoas ao nosso redor estão deixando de se existir, não existe mais? Aí, você acha que eu tenho medo de homem, irmão? Eu tô afrontando ninguém. Pega o que eu estou dizendo para depois dizer que não estou afrontando nada, irmão. Minha luta é contra o diabo, Satanás. Eu não tenho nem um pingo de medo de diabo, espírito maligno, com chifre, sem chifre. Não tenho nem um pingo de medo, para dizer a verdade. Porque eu sei que aquele que me chamou é maior. E aquele que me chamou, ele pode, irmão. Ele já chama como já houvesse. Sabe, de olhar e dizer assim, vem. É bandido, mas eu quero esse. É ladrão, mas eu quero esse. Esse é o Jesus da cruz. Esse é o Jesus que eu estou pregando. E é por isso que eu estou aqui, testificando daquele que me chamou. Daquele que pode, daquele que lavou os pés do discípulo. Irmão, eu quero pregar para que você entenda. Isso estava acontecendo porque Deus estava dizendo, eu sou onisciente, eu sou onipresente, eu conheço o dia da manhã e conheço o dia de hoje. Nem agora o que você está vivendo, que vai lá na frente persistir com isso, o que vai valer. Jesus sabe de tudo, irmão. Não queira ensinar Jesus a nada. Queira deixar na mão, no controle do Senhor Jesus, porque Ele sabe o melhor para você e o melhor para mim. Ele já chama como já houvesse. Quando Ele olhou para o apóstolo Pedro, Ele disse que Ele sabia quem era Pedro. E Ele entrega a chave de Pedro, porque Ele já sabia, mesmo Pedro negando, mesmo Pedro mentindo. Ele entrega a chave para Pedro. O apóstolo Paulo, quando ele diz para Ananias, vai lá e unge na rua direita, tem um que está orando por mim, mas para mim é um vaso escolhido. Quando Ananias começa a questionar e dizendo, Senhor, esse aqui faz tal coisa, olha, então vemos que ele faz tal. Ele disse, não, vai lá, porque para mim é um vaso escolhido. E esse vai pagar, vai padecer por mim. Então, irmão, ministério, chamado, não se construi pela sabedoria humana. É bom a pessoa ter inteligência, é bom a pessoa ter conhecimento, é bom, mas se constitui uma coisa. O apóstolo Paulo falou isso, irmão. Está dentro da palavra, eu não estou fora da palavra não, irmão. Não é errado a pessoa ter que buscar conhecimento, não, irmão. Mas se não tiver conhecimento da parte de Cristo, nada vale, irmão. Porque os hipócritas tinham, irmão. Os judeus tinham só o conhecimento, mas não viviam o conhecimento. Só vivia o que estava ali, dentro ali, não tinha o Espírito Santo. Por isso que nós temos o Espírito da verdade, irmão. O Espírito de Deus, o que nos conduz, o que nos direciona, o que nos conecta com o Pai, irmão. Aleluia, louvado seja Deus. E é por isso que o diabo tem raiva, irmão. É por isso que Estevão está pregando e o pessoal querendo pedrejar ele, levando falsa testemunha, como tem pessoa que vem a todo tempo aqui na porta, usado pelo Satanás das trevas, usado pelo diabo, porque não é coisa de Deus, a pessoa ficar tentando afligir a pessoa ficar a todo momento tentando provar algo, que a pessoa fale algo. Está usado pelo diabo, está usado pelas trevas, tentando parar a obra de Deus. Não para, irmão. Agora tem que tomar cuidado para não encontrar com Deus. E o pior, pode encontrar com Deus, não aquele Deus que encontrou com Paulo, pode encontrar com Deus, com aquele Deus que feriu a Faraó. Vai o recado e o aviso de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então se converta hoje. Fuja do mau caminho hoje. Porque Deus que serve, Deus é amor, mas é justiça. Deus é o mesmo. Ele não mudou não, querido. Você acha que ele mudou? Você acha que Golias, grandão, altão, com a espada grande, você acha que Deus não podia converter ele? Poderia, irmão. Mas Deus quis o quê? Fazer Davi aparecer. Dizendo, eu conheço o coração, a perversidade. Faraó, aquele faraó que estava no rei do Egito.
Você acha que Deus não sabia quem era ele, não? Deus endurece o coração dele, mesmo ele com medo, mas Deus conhece o coração, irmão. Se converte hoje, rapaz, para que Deus não te ache. E o pior, é que ele te fira. A palavra de Deus é verdade, irmão. Deus não é um Deus de brincadeira e Deus de ficar você achando que está lutando comigo. Você está lutando com Deus, não está lutando comigo. Você acha ser poderoso? Deus é um Deus que revela. Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. E é verdade. Então se ache hoje. Nesse exato momento, você se pergunta por você mesmo. Deus não é na vida dele, irmão. Se Deus não é na minha vida, o que eu estou fazendo aqui de frente a uma laia? Se Deus não é na minha vida, por que milagres acontecem? Por que sinais acontecem? Hein? Ei, fariseu, ei, hipócrita. Por quê? Eu não posso fazer nada se do alto não vier. E se eu estou edificando daquele que é santo, se eu estou falando daquele que é santo, eu estou falando de Deus. E se eu estou falando de Deus, lembra quando os apóstolos a maioria veio até João e diz assim, tem os pessoal ali pregando, fazendo coisas ali no nome de Jesus, e chega aí perante a ele e diz, quem não é contra mim é a favor do reino de Cristo, é a favor a nós, deixa eles pregar. Estou desperto. Nada de ajunta e espalha. Quem ajunta e espalha, isso é antibíblico. Isso aí é reino do diabo. Isso não é reino de Cristo, é divisão, irmão. O reino de Cristo é a gente salvar o que está perdido, irmão. A gente ir atrás da dracma perdida. A gente ir de encontro com a ovelha que saiu do aprisco e está no mundo, irmão. Esse é o reino de Cristo. Esse é o reino de Cristo, lavar os pés dos discípulos. Jesus está ensinando ali, irmão. Como me ensina você. Ser humilde a todo tempo. Não é humilde para provar nada para ninguém, mostrar como uma pessoa ficar fazendo teatro na minha frente. É diferente, irmão. Ser humilde a pessoa não precisa falar que você é humilde, não. A humildade Deus conhece e sabe, irmão. Agora a pessoa ficar fazendo, formando, ajudando. E tem pessoas que orientam só para coisa ruim. Tem uns repórteres que orientam para coisa ruim, né? Não são todos. Mas os que estão por trás ensina só as coisas mal, só ensina. Acorda, rapaz, desperta, faz o que é bom pro reino de Cristo. É igual eu falei com Deus, eu falei, Deus, eu não vou mais lutar mais com essa emissora, não, eu sei o que eu faço. Vou orar por eles. Estão cegos, abre o entendimento deles, converte ele, a luta não é contra eles. Mas o que eles estão fazendo está me prejudicando. E além de tudo, ensinando, e tem pessoas aqui ligadas que se vende barato. Junto com esse pessoal para acabar o ministério, aquele que me chamou. Aí vai ter que lutar com o grandão da Galileia. Vai ter que lutar com o dono da vida, o autor de tudo. E é impossível a pessoa ganhar uma luta perante ao Senhor do Exército, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Prejuízo, hein, irmão? Então desperta hoje. Não sei por que Deus está me usando para falar dessa maneira. Se você está me assistindo, desperta hoje, acorda hoje. Se afirma hoje e se pede perdão agora nesse exato momento para Deus. Porque um Deus que a gente servimos, um Deus que eu estou falando, é um Deus onisciente. É um Deus que sonda o coração, é um Deus que, além de tudo, você quer ter para você perceber que é Deus. Começa a conversar com Deus aí, irmão. Começa a pedir perdão a Deus aí nesse exato momento. Porque a todo momento Deus está te dando um fôlego de vida. Você está respirando, não é por causa da bondade sua, não. O sol está caindo, chuva, não é por causa de bondade sua, não. É porque Deus é bom, irmão. Mas quantas pessoas que já não existe mais, estão dentro do hospital doentes, você acha que não pode acontecer com você, bonitão, lindão? Você acha que não pode acontecer com você? Você acha que você não pode entrar dentro do hospital? Você acha que você não pode descer a sepultura? Como muitos descem, você acha que você não pode descer a sepultura também? Então, irmão, presta atenção e ouve a palavra de Deus no dia de hoje. Volta para o teu Deus, não endureça o teu coração. Eu conheço a palavra. Conhecer não adianta, irmão. Conhecer a palavra, o diabo conhece, que o diabo queria pegar Jesus dentro da palavra.
E os fariseus é o que mais conhece a letra. Os hipócritas também conhecem a letra, irmão. É viver a palavra, irmão. Ah, mas eu caí, mas o Senhor te levanta. E é Ele que faz todas as coisas. Ele que opera, Ele que faz. Então ele estava ensinando os discípulos. Ele queria mostrar para Pedro que ele estava lavando os pés e que aqui para frente eles iam fazer também. Ele estava explicando sobre isso. Ele estava falando sobre isso. Ele estava identificando sobre isso. E quando Pedro disse que ele fala para ele que ia preparar um lugar e para onde que ele fosse, vós também. E Pedro diz, então onde que é o lugar? Então por que eu não posso ir agora? Pedro vai interrogar ele dizendo, ele disse, não é o momento ainda. Então Jesus vai voltar, irmão. E tudo que está debaixo vai ser revelado. Não tem nada que vai passar perante os olhos do Senhor. Nada, nada, nada. Se converta hoje, irmão. Deixa quem quiser falar, deixa pessoas ficar te olhando, igual faz comigo aí. Que não tem outra coisa para a pessoa ficar, é só meu nome na boca. A pessoa não tem outra coisa para dizer. Só sabe denegrir a imagem da pessoa. Ficar na mesma conversa para quê? Para chegar em quê? Outras coisas boas, né? É a pessoa que tem algo do céu, ela vai falar de Deus. Ela não vai ficar proferindo palavras de maldição, adquirindo coisas que não vai levar à vida. Então desperta hoje, irmão. O caminho é um só. E eu estou aqui pregando e identificando daquele que me chamou. Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o grandão da Galileia. Nesse exato momento eu quero orar com você e quero que você entenda que o Senhor, tudo que está acontecendo na tua vida, entrega o caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O Senhor é o mesmo, ele não mudou. Ele é aquele que libertou Saulo de Tarso, ele é aquele que chamou Pedro, ele é aquele que chamou os apóstolos, e coisas maiores nós faremos no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar junto contigo nesse exato momento, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com a vida de todos, e todos dizem amém. Meu Deus, meu Pai, em nome de Senhor Jesus, eu quero orar juntamente com essa pessoa que está me vendo, que está me assistindo, que vai assistir, que nesse exato momento, Senhor, o Senhor, quando na Santa Ceia, o Senhor disse, Senhor, que aquele que tomasse o bocado do pão, aquele que o Senhor desse, ia se manifestar e que essa pessoa venha ser aberto os olhos dessa pessoa nesse exato momento. É conhecimento do céu, que essa pessoa venha ser liberta, Senhor. E que esse Judas que está traindo, que venha bater em retirada, que venha se afastar do caminho dessa pessoa. Que essa pessoa, que esse espírito que está com uma pessoa do lado, que a pessoa está querendo a todo momento matar essa pessoa, a todo momento essa pessoa querendo fazer fofoca, contenda, armações, direções, assim como eu estou vendo pessoas fazendo com a minha vida, se aproximando, pessoas que eu nem conheço, mas todo momento só fofoca e contenda, que seja repreendido, amarrado, lançado fora. Que venha a manifestação do Senhor, que o Senhor venha agir, que o Senhor venha afastar o Judas, aquele que está pronto para atrair, aquele que está pronto para matar, aquele que está pronto para entregar e vender barato, que o Senhor seja nessa vida, nesse exato momento, abre os olhos, desperta em nome do Senhor Jesus essa pessoa, lava, Senhor, por inteiro, não lava como o Senhor lavou a vida de Pedro, as mãos, os pés, lava por inteiro essa vida, Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus venha a ser eminente na vida dessa pessoa. Que o Senhor venha agir, que o Senhor venha fazer o teu querer. Que todo o espírito maligno seja repreendido agora. Olha para o meu irmão, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Que veja a ação de Deus, que os teus anjos acampam ao redor dessa pessoa agora. Envia o teu anjo, ó Deus. Há anjo aqui ao meu redor, Senhor. E eu peço que o Senhor envia anjo na vida dessa pessoa para proteger, livrar, que venha abençoar essa vida, que o Senhor venha guardar, livrar de todo mal, que venha o agir do Senhor já agora em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com essa vida em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus.